Já vamos entrando 5 minutinhos antes, que as pessoas já vão entrando, né? E aí quando o Carlos Eduardo entrar, e aí acho que já tem. A Tiane foi a primeira a entrar aqui. Renata, as pessoas já estão entrando. Olá! Vamos esperar aqui as pessoas entrarem. Cirleida, Luiz. Já estou aqui esquentando aqui com vocês. Vamos deixar o Carlos Eduardo entrar. Mas esse estudo, ele é instigante, né? Que bom que as pessoas estão interessadas também, né, nesse estudo do feminino. Eu já vou começar a conversar aqui com vocês, já vou esquentando. Ah, o Carlos Eduardo já entrou aqui. Vamos chamar ele? Ele solicita, você solicita, Carlos, a sua entrada aqui ao vivo? Ah, porque Ele que que desde o início. desde o início, já vai entrando, né? Eu acho que a gente já vai. Quem é ele? Aqui, Celeal. Esse aí é. Aí, esse aí, é vermelho, vermelhinho aí, esse aí. Não. Eu acho que ele já vai entrando aqui, a gente já começa pontualmente. Olá! Tudo bom? Olá, E aí, vamos esperar um pouquinho, né? Se as pessoas estão entrando. Mas realmente, Clarice Lispector, hein, Carlos? Né, arrebatador, né? Estou assim, passei a semana toda estudando, relendo os textos, muito instigante mesmo, né? O estudo. Vamos esperar um pouquinho, né? Eu acho que não deu agora, acho que deu, vai dar 5 horas, faltam 3 minutinhos. E aí a gente começa. Eu tô. Você sabe que peguei a uns. tua voz Oi? está picada, a voz. Você está me ouvindo? Tá picado o som? Você não tá ouvindo bem, não? E vê para mim, Isabel. Vamos testando aqui. Você não está me ouvindo bem? Não, tá cortada. Agora, eu não sei se é um Tá problema da cor... minha internet. Eu tô escutando. Pra mim tá perfeito. Para minha nora tá perfeito aqui. Carlos, vê se é o seu que tá. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. A minha tá perfeita. Aqui a gente tá. Pergunto pro pessoal. E aí, pessoal? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Se vocês puderem me dar um retorno faz um sinal. Eu estou ouvindo. A Wanda falou que está ouvindo bem aqui. Agora melhorou, melhorou. Para mim também. Melhorou para você também? Ah, tá bom. Melhorou. Ah, então ótimo. Deixa eu ver se já vai dar. Falta um minutinho para dar 5 horas e a gente começa. Tá bom? Tá bom. A gente pode, como você falou, né? A gente pode ir esquentando, falando, clariciando. Clariciando, não. Estava pensando mesmo, né, como ela me reportou, Carlos, a Marguerite Aham. Duras, sabe? Assim, agora, só para comentar isso com você, eu estudei muito, sabe? Assim, até o meu primeiro projeto de doutorado foi em cima da Marguerite Duras, que eu tentei entrar na literatura, mas aí não consegui e acabei entrando com o Vitor Arruda, né? Uhum. Mas é uma leitura também que se aproxima, fiquei pensando na personagem LOL, né, do arrebatamento de LOL. O quanto, né, a Clarice ela nos arrebata, assim como o LOL, né, como a personagem lá da Marguerite Duras, e o quanto ela consegue, de fato, falar desse vazio, né, ela consegue colocar palavras, né. Esse trecho que eu vou até iniciar para passar a bola para você,
Você já tinha me falado, né, desse conto do amor, do laço. Você está me ouvindo? É bom a gente aí falando para ver se já está nesse livro, Laços de Família, né, o amor. Essa palavra, o que o Lacan falava da Marguerite Duras, né, que ela tinha a prática da letra do inconsciente, né, na escrita dela, a Clarice Lispector, ela tem isso, né? A escrita dela é a prática da letra, né, do inconsciente dela ali, que ela consegue, de fato, né, colocar na escrita dela. Assim. Isso é muito forte, assim, né? Bom, vamos começar então, sabe, Carlos? Eu queria falar que, primeiro, te agradecer profundamente você ter aceito o convite, segurar nas minhas mãos, né? Nesse momento de devastação, de angústia profunda, poder contar com a sua ajuda, com a sua mão ali junto dentro dessa dor, poder colocar palavras. Eu tenho muito que te agradecer, sabe, imensamente. Né? E você está aqui hoje para a gente falar de Clarice Lispector também, sabe, é um presente. Mas antes de passar a palavra para você, eu queria falar um pouco do seminário. Né? É um seminário que acontece na Cidade das Artes, já há 6 anos, e esse ano a proposta é o feminino, né? Fazer as conexões com o feminino. E nós iniciamos com a Simone de Beauvoir, agora com Clarice Lispector. Então a minha ideia é seguir com essas duas escritoras para articular com a teoria psicanalítica, podendo, né, articular com o feminino, a questão do feminino, né? Durante o ano, aí vamos estudar ao longo do ano. E a última live, para quem não nos acompanhou, foi sobre Simone de Beauvoir, com a Ana Laura Prati. Que... Você está ouvindo? Vocês estão acompanhando? Assim, está sendo... Ou está caindo, está travando? Não está usado aqui no meu. Eu acho que as pessoas estão ouvindo, né? E aí a Ana Laura, né, falou, ela fez uma bela explanação sobre a questão do feminino, né, na obra do Freud, Lacan, na última live. Né? E o tema da devastação, assim, quando eu propus esse seminário, assim, o que me mobilizou realmente foi estudar a devastação. Né? De poder, de fato, trazer essa questão, né, que a Simone de Beauvoir fala, né, que a mulher não nasce mulher, se torna mulher, e a Júlia Kristeva faz uma retificação dizendo que nós nascemos mulheres, mas eu me torno mulher. Quer dizer, esse tornar-se mulher tem um retorno a essa fase pré-edípica da mãe, né, com a filha, que é da ordem da devastação. Então, assim, esse é o meu objetivo no seminário, de poder estudar esse tema da devastação. E aí, com a literatura, com Clarice Lispector, né, eu acho que aí vai ter uma beleza mesmo de possibilidades teóricas, né, da gente poder articular com a psicanálise. E aí eu queria só trazer um recorte desse livro, né, disso que eu estava falando contigo, que ela diz, com todas as letras, né, a personagem Ana, quando tem esse encontro com o cego, diz assim: o coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Isso, assim, né, quando ela consegue escrever isso, ela está falando, né, dessa epifania mesmo, esse momento dela ali, né, que ela foi arrebatada por esse encontro, esse instante com esse cego, que ela entende que tem uma falta de sentido naquela existência que remeteu à falta de sentido na vida dela, né? Onde ela cai num vazio ali de sentido, de falta de palavras, jogada numa escuridão. E né, nessa fronteira mesmo entre o real e o imaginário, né, ela podendo se jogar poeticamente nessa escrita, mas assim, o que me ocorreu, né, foi que ali, nesse instante, tem algo do feminino, né? Tem algo do feminino, de você poder, né, nesse vazio aí, você dizer algo, e ela diz, né? Ela consegue botar na letra da prática do inconsciente dela, ela escreve sobre isso, essa experiência do estranho familiar. Né?
E aí eu passo a palavra para você, Carlos, para a gente começar a nossa live, que outro dia a colega até definiu, né? Hoje, por que tantas lives? Né? Porque a gente precisa, para viver, a gente precisa falar, a gente precisa escrever nesse momento de tanta angústia, esse momento tão devastador, né? E aí, agora é contigo. Gilda, então, eu te agradeço. Você está me escutando bem? Está me escutando? Eu não estou ouvindo. Está ouvindo? Tá travado, travou aqui a tua... Deixa eu tentar aqui uma coisa, peraí. Está travando aqui, eu não tô conseguindo... Será que a... Vocês estão também... Para vocês também tá travando, pessoal? Está dando delay, estamos te ouvindo bem. Eu acho que estão ouvindo, mas vocês estão ouvindo o Carlos também? Os dois. Então, Carlos, tá bom. Então tá. Então, vamos lá. Bom, queria agradecer a esse convite amabilíssimo da Gilda para estar aqui nessas interlocuções, né, assim, nesse seminário que a Gilda já sustenta, aí, como ela estava falando, há 6 anos. E para mim é sempre um prazer e um desafio falar de Clarice. Né? Assim, Clarice é uma autora que eu me debruço sobre ela há muito tempo, há muitos anos, e isso não quer dizer, de forma nenhuma, que eu sou um grande conhecedor de Clarice. Até porque, né, eu não ousaria falar sobre isso, porque o tema dessa conversa, né, o tema desse nosso assunto é Clarice e o feminino. Então, com relação a Clarice e o feminino, a gente só consegue alcançar pela borda. Né? E isso é fundamental que a gente tenha em mente. Clarice, o feminino, só pela borda. Né? Assim, ao fundo e ao cheio, sempre. Né? Requer sempre outra leitura e mais outra leitura. Eu poderia dizer, né, assim, sobre o feminino, que o feminino ele se revela por não se revelar. Essa é a grande estrutura do feminino. O feminino se revela por não se revelar. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que Clarice ela vai no mesmo caminho sobre essa dimensão do feminino em Freud e em Lacan. Né? Assim, Clarice, ela, nessa mesma costura de se revelar por não se revelar... Ô, Carlos, eu é que não estou ouvindo bem. Você pode continuar, eu vou pedir ajuda, tá? Continua que eu vou... As pessoas estão me escutando bem? Pelo amor de Deus. As pessoas estão me escutando? Eu não estou conseguindo ouvir. Está todo mundo ouvindo, eu não sei o que está acontecendo. Aqui estou me dizendo que o som está bom. O som está bom aí. O som está bom? Dê um sinal aí, tá? Tá ótimo. Estão dizendo que sim. Isso. Eu acho que é importante, fundamental, que você ouça, né, para a gente até conversar depois, dialogar depois. Aqui estão dizendo que está bom o som. Talvez seja nessa modulação de 2 lives que isso funciona. Vê se eu conseguir, eu escutei pelo seu, que as pessoas estão ouvindo bem. Não sei. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo. Bom, eu vou continuar então. O celular está melhor, de repente a gente passa para o seu.
Está ouvindo, não? Estão dizendo que estão te escutando bem também, Gilda. Mas é importante que você, obviamente, escute o que eu... Né, assim, Ele continua falando, vai porque... Vê se você consegue escutar ele aqui. vê se Tá. fica melhor Então também. tá. O som. Tá? Não, Melhorou? eu estou ouvindo agora. Tá bom. Vou baixar aqui, tá? Tá. Então, Obrigada. Você fala. Ficou. essa... Obrigada. Tá, melhorou. Melhorou? Então, o que estimula a pergunta a se repetir é o enigma. Bota para carregar. Então, O que estimula, vou repetir, o que estimula a pergunta a se repetir é o enigma. ai, gente. E Clarice é uma escritora que não quer resolver os enigmas para a gente, de forma nenhuma. Né? Clarice quer interrogar essa dimensão do enigma. Enigma com relação ao quê? Enigma com relação ao eu, enigma com relação ao ser, e eu poderia dizer, pegando a dimensão que eu tenho trabalhado do Heidegger, esse ser aí no mundo, que é um ser de abertura para o mundo, e ao mesmo tempo que é um ser de abertura para o mundo, é um ser de interiorização para o mundo interno dela. Quer dizer, na verdade, é como se fosse um ser de uma topologia. Clarice escreve para fora, ela tem até uma frase que eu gosto muito, ela fala assim, tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. Tem gente, né, então, que escreve para fora. Clarice, ao nos mostrar essa dimensão do enigma, coloca para dentro da gente outro enigma. E é um enigma, tal como o enigma da própria análise, não é um enigma para ser respondido, é um enigma para ser construído. Por isso, Clarice é tão instigante. Nada é óbvio em Clarice, nada está claro em Clarice, mas a colocação dela do enigma nos faz nos debruçarmos sobre o que é, né, o feminino, o que é o ser. E, claro, enfim, o terceiro enigma, eu falei que era o enigma do eu, o enigma do ser e, claro, o enigma do feminino. Né? São três enigmas enormes que atravessam a obra de Clarice como um todo. Não são enigmas para terem uma resposta, como se diz em análise, são enigmas para se construir uma travessia sobre essa resposta. Assim, não existe uma resposta, existe uma travessia, um recontar da história, é como se os textos de Clarice nos levassem, a cada um de nós, leitores de Clarice, a nos interrogarmos sobre a nossa própria experiência de vida. E quando eu digo experiência de vida, eu não estou querendo dizer, ao contrário, né, da tua live passada com Simone de Beauvoir e Sartre, Gilda, que Clarice seja existencialista. Não. Clarice, pelo menos para mim, não é existencialista. Talvez Clarice esteja mais do lado de Heidegger, que, ao final da vida, colocava a filosofia mais do lado da arte, de um savoir-faire, de um saber fazer. Como exatamente essa abertura desse ser ao mundo. Essa abertura, né, porque Clarice ela constrói uma obra que é uma obra que não acaba. Por isso Clarice é clássico. Né? É um clássico. É uma obra que, com certeza, daqui a 100 anos, vão estar estudando Clarice, vão estar pensando sobre Clarice. Né? Então, dessa maneira, né, Clarice instiga que cada um pense as suas epifanias. Né, assim,
no próprio texto da Clarice, essa dimensão daquilo que é infamiliar, daquilo que é o estranho, daquilo que é unheimlich. Né? Você estava citando um conto, que é o conto que eu gosto muito, que é Amor. Não é o amor, é amor. Né? Muitas pessoas dizem, aquele conto, o amor. Se fosse o amor, ela explicaria o que é o amor. Não, Clarice não cai nessa dimensão de explicar absolutamente nada. Amor. Como está amor. Como está equivocado quem diz Freud explica? Não, Freud não explica absolutamente nada. A psicanálise não explica absolutamente nada. Se a psicanálise tem alguma coisa a dizer sobre o amor, é porque coloca o amor numa dimensão outra, né, que Lacan falou, porque Freud coloca o amor como repetição, né, da imago materna, da imago paterna. Lacan coloca o amor na dimensão da criação, dessa criação ex nihilo, né, criação a partir do nada, né, como pura invenção do sujeito. Clarice, né, é muito próxima de Lacan nesse sentido. Né? O amor para Clarice é uma criação. E o que acontece nesse conto Amor, que é belíssimo, belíssimo. Ana, que era uma boa mãe, que tinha os filhos, né, assim, que iam para casa, que estudavam, uma vida redondinha, né, uma vida que todo mundo poderia dizer, eu quero essa vida para mim. No bonde, Ana tem um encontro totalmente inusitado. Ela tem um encontro com um cego que está na calçada, mascando chiclete, e de lá, desse ponto totalmente obscuro, desse ponto totalmente opaco, que são os olhos do cego, ela vê o cego olhando para ela. E o olhar do cego para ela a coloca numa dimensão de uma desestabilização que ela poderia dizer a frase que ela diz na Paixão segundo GH. O inferno mesmo é o inferno do amor. Coloca ela numa dimensão que é uma dimensão totalmente desassossegada sobre o que está acontecendo com ela. A coloca numa dimensão desse ser aí no mundo em que ela perde o sentido do mundo. E a coloca numa dimensão topológica, né, onde esse ser aí no mundo, né, esse Dasein dela, esse inconsciente clariciano, vai parar no Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch. Né? Vai parar no Jardim Botânico, que é como o Jardim das Delícias do Hieronymus Bosch. Vejam o tríptico do Hieronymus Bosch. Né? É um jardim que, naquele momento, é mágico. É mágico. Né? Assim, é mágico porque retira Ana de todas as certezas do mundo. Assim, os ovos se quebram, os ovos que têm essa... ela não escolhe uma laranja que apodrece, não, ela escolhe o ovo, que é essa primeira forma, né, uma forma emblemática da natureza, né, que nos faz perguntar quem nasceu primeiro. Né? Quem nasceu primeiro, o ser de Clarice ou o seu próprio eu? Clarice é estranha a ela própria, não é estranha a mim. Às vezes eu acho que é estranha a mim. Eu costumo dizer que alguém disse, alguém não, Afonso Romano de Santana, disse que precisa se ler Clarice em silêncio. Não sei. Outro dia eu falei que precisa ler Clarice de olhos fechados. Como pode ler Clarice de olhos fechados?
Como se pode ler alguém de olhos fechados? Mas é isso que ela nos coloca, né, numa dimensão topológica tal como se a gente pudesse ler o impossível de ser lido. Porque ela, né, ela própria escreve sobre esse impossível de se escrever, de se inscrever no mundo. Ela escreve a partir do real. Ela escreve numa dimensão tal que ela aposta que seja possível dizer o indizível. Ela aposta, né, que esse amor, como ela diz também na Paixão segundo GH, é a experiência de um perigo, de um pecado maior, de uma alegria triste. Como que um amor pode ter esse pecado maior e essa alegria triste? Clarice não recua. Clarice não recua nunca, nunca, nunca. Diante de um impasse, a psicanálise ela sempre trabalha a partir de um impasse, né? Sempre trabalha a partir de um limite, sempre trabalha a partir da castração, sempre trabalha a partir de um enigma. Freud foi pesquisar lá os enigmas do ser humano. Foi a Tebas, a Esfinge, a Édipo, foi, né, Lacan retoma Antígona, a psicanálise, a Freud vai ao mito de Narciso, tanto para desvendar o que é o homem. Que projeto é esse que se chama ser humano? Clarice está na mesma dimensão de desvendar que projeto é esse que é o ser humano. Que projeto é esse que é o homem, que para ela, né, é totalmente estranho a essa dimensão de estar no mundo. E Clarice, em momento nenhum, recua dessa dimensão. Por mais que se coloque o sofrimento nela própria, na própria Clarice, por mais que se coloque o sofrimento em seus personagens, por mais que os personagens claricianos se defrontem com interrogações ou com reticências, como se começa um romance com reticências, como se termina um romance com reticências, como a Paixão segundo GH. Como que se tem essa dimensão, essa ousadia de começar a partir do nada, começar a partir de como já tivesse uma história. Isso é a história de uma análise. Quando você começa uma análise, você começa com reticências. Né? Quando se começa um filme, quando se começa com reticências. É preciso, né, que o diretor, o narrador, quem quer que seja, escreva a partir de alguma coisa que leve o espectador, que leve o leitor a supor que ali, antes, num determinado ponto X, antes já existia alguma coisa. E que existência é essa? Assim, o que existia antes de existir? É Santo Agostinho que se pergunta isso. O que Deus fazia antes de existir o mundo? Santo Agostinho espera. Ele mesmo responde. Estava pensando em respostas para esse tipo de perguntas. Mas a gente pode perguntar o que existe antes da existência? O que existe, assim, são os personagens de Clarice. Na Paixão segundo GH, ela começa assim, né, assim, eu tinha 3 pernas, perdi uma, fiquei com 2. Agora que eu tenho 2 e que me faz poder andar, eu não consigo andar. E também tenho medo de voltar. Ora, GH, e a sequência, né, do alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, ela poderia ter chamado de IJ, qualquer coisa, né? É a sequência do alfabeto, né, A, B, C, D, F, GH. Então, GH é a construção de depois de F, né? Que talvez possa ser de feminino. Está aí uma marca do feminino anterior, né?
anterior, né? É FGH. Né? Tem algo aí desse mistério que faltou, tem um inicial, né? Tem uma reticência que é antes de se saber o que é esse feminino. Tem uma interrogação sobre esse feminino. Ela tem medo, GH, tem medo de voltar ao que era, né? Mas tem medo também de avançar. Ela sabe que ela precisa avançar, ela sabe que ela precisa ir além dela própria, mas ela está travada, né? Ela está assim, tem um obstáculo. Qual é o obstáculo? É ela mesma. Ela sabe que não existe outro obstáculo e ela vai colocar o pior obstáculo a ela para ela poder atravessar. E qual é o pior obstáculo a ela? É sua fantasia fundamental. É uma fantasia fundamental que está colocada, né, em um animal grotesco, que todos têm asco, que todos têm nojo, seguramente. Assim, talvez seja o animal com mais asco, mais nojo da civilização humana. E é esse que dizem que vai ter uma bomba atômica e que vai perdurar, né? Ou talvez o que vai perdurar depois do coronavírus. Não sei bem, mas ela coloca algo da ordem do seu fantasma, da sua fantasia fundamental, que é a barata, que é um nojo, um nojo Barata. Primordial, né? Que é um nojo primordial dela e que ela precisa atravessar isso. Assim, por isso que ela diz, né, que a verdade ela não pode ser má, a verdade é o que é. Né? E essa verdade que é o que é exatamente o que há de mais estranho, mais infamiliar nela própria. Né? O que há de mais unheimlich, o que há de mais angustiante é a verdade. Tá. Tá ouvindo? Então, é o que há de mais angustiante no sujeito, é a verdade. Aumenta, só aumenta aqui. Não sei se vai dar eco aqui. Então. Tá dando eco aí? Tá dando eco? Não, tá bom. Como você Não, tá bom. Eu aumento um pouquinho. Então, qual é a questão de GH? Né? A GH, ela está numa desumanização. Eu vou anotar aqui as perguntas. O Carlos está tendo muitas perguntas. Ah, tá. Ela tem uma dúvida. Aliás, é isso que eu estava falando. Clarice, é a Clarice da dúvida. Gilda, está tendo eco. O que você fez agora começou a dar eco, inclusive para mim. Talvez você devesse colocar o fone de novo. Então, uma pergunta aqui que coloca. O que é a verdade? Está dando eco? Está dando eco. Eu acho que tem que botar o fone de ouvido. É porque está sem bateria o celular dela, tive que botar para carregar o celular dela. A gente abaixa bem o meu, né? Vê se agora melhorou. Melhorou? Tá dando eco? De repente eu boto o fone do meu. Ah, não boto do meu, eu já sei. Vou botar aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. Peraí, vou botar o meu aqui, ó. Pronto. Eu já faço. Não, mas aí você vai ouvir mal. O seu tá ruim. Você tem que... Deixa assim, então. Tá. Melhorou? Quando você for falar, você tira. Tá ouvindo agora? Peraí, vou botar o meu aqui.
Ou tem Com eco? voz mais baixa. Melhorou? Eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Tô. Pode ser? Pode ir? Alô? Gilda, está dando um Acho que ruído. baixar o som. Estão pedindo aqui para baixar Eu acho que o você som. precisa, Gilda, você precisa colocar o áudio, tá? Tem um ruído. Tem esse barulho aí, vamos fazer esse barulho. Tem um ruído cheio de Aqui mesmo, fundo. né? Vê se você consegue ouvir ele assim. Consigo. Vou ter que ficar assim. Pode ser? Melhorou? Melhorou o eco? Melhorou. Melhorou. Para mim, melhorou. Agora, tá bom? Ele está pedindo Tá para me botar, ouvindo? está uma voz ao fundo, antes estava ótimo. O que aconteceu? Tá acabando? Agora acho que melhorou. Tá. Melhorou? Acho que agora tá ficando bom. Então, tá muito chiado. Melhorou. Melhorou. Vai ter que ficar por assim, infelizmente. Tá. Você pode aumentar só um pouquinho? Tá muito baixo. Só um pouquinho. Então, Tá. ela diz assim, Tá ótimo. ela diz, mas tenho medo, GH, do que é novo, e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Ora, é preciso que se entregue a uma desorientação. Essas pessoas, né, ou os sujeitos que querem a garantia de algo, né, antes de caminhar, não vai caminhar nunca, vai estar sempre parada. Né? Ela, nesse momento inicial do texto, ela tem medo de se entregar à desorientação. Ela tem medo de se entregar ao que ela não sabe, ao desconhecido. Tudo era certeza para ela. Com a retirada da terceira perna, ela passa a desorientação. Então, ela diz assim, mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Que terei o sagrado risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade. Ora, o destino só era dado lá para os gregos, para nós, né? É a gente que precisa construir o nosso destino. Essa dimensão da verdade, essa dimensão do feminino, né, é uma dimensão que não é dada nunca. É uma dimensão a ser construída. Quer dizer, e eu não estou dizendo o feminino da mulher, o feminino também do homem, porque há muito de feminino em mim, por exemplo. Né? Há muito do feminino. O feminino não é uma categoria que não se iguala à mulher. Pode ter uma identificação à mulher, mas há um feminino em mim, como há um feminino em Chico Buarque. Não estou me comparando ao Chico, né? Mas o Chico é uma pessoa que fala, que escreve letras a partir do feminino, a partir de quem se interroga, né, com os enigmas do feminino. Né? E se põe a uma desorientação, né, a escrever a partir disso. Né? Claro. E ela diz... O escritor, né? O escritor e o artista, de uma certa forma. Né? Quer dizer, ele se coloca nessa dimensão de uma certa desumanização.
ele desconstrói o que é humano nele, quer dizer, e só há arte a partir de um incômodo, só há arte a partir de uma novidade não somente do que é novo, mas aquilo que causa espanto, aquilo que causa a estranheza. Né? E GH está exatamente nesse ponto, sem saber para onde ela vai, sem saber o que fazer da vida. E ela diz, né, que ela é uma mulher sem sequer ter a garantia do título. Qual título? Um título de mulher? Ela não diz que título é. Assim como no conto O Amor, onde ela é deslocada de um lugar das garantias, em GH também ela sai dessa dimensão daquilo que lhe garante a existência. Por isso que ela não é existencialista. Por isso que eu colocaria Clarice muito mais heideggeriana, de um ser aí no mundo, né, apostando, né, como ela diz, a loucura não é alguma coisa que vem, a loucura é alguma coisa que volta. Né? Todo louco é porque a loucura voltou. Isso é psicanálise? Isso é psicanálise pura, né, de retorno do recalcado, retorno de alguma coisa que não foi simbolizado, né, aquilo que é recalcado no simbólico que retorna no real. A Clarice escreve na dimensão do real. A Clarice escreve, né, a letra de Clarice escreve nessa dimensão, nessa aposta, que se possa dizer o indizível. Ali onde um sujeito recua, isso, ela avança, né? Ela vai adiante. Ela diz assim: dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. É uma frase linda e é extremamente atual nesse momento. Dar a mão a alguém é o que sempre esperei da alegria. Ela não fala em felicidade, ela fala em alegria. Alegria para Clarice não é tão clara assim como a gente poderia pensar. Né? Dar a mão a alguém é o que sempre esperei da alegria, mas a alegria, às vezes, em Clarice, é uma alegria triste. Ora, como é que se pode ter uma alegria triste? Né? Porque a alegria é sempre uma coisa tão alta astral, tão para cima. Clarice é feita de paradoxos. Clarice não é feita de respostas. Clarice é feita, como se diz, né? Assim, eu sou uma pergunta. Então, Clarice coloca a dimensão dessa alegria, mas talvez seja uma alegria pior, porque é uma alegria com uma verdade. Alguém perguntou aí qual é a verdade em Clarice. Eu poderia dizer que é uma verdade inventada, uma verdade a ser construída. Nunca é uma verdade dada. A verdade dada é uma verdade da teologia. Essa é uma verdade dada, né? E de muitos sistemas filosóficos, ou é uma verdade axiomática, uma verdade da ciência. Isso é uma verdade dada. Né? Qual é a verdade dada? Sei lá, 2 mais 2 são 4. Isso é uma verdade dada. Né? Qualquer proposição lógica com resultados conhecidos, se repetidos, condições normais de temperatura e pressão, vai dar exatamente o mesmo resultado. Clarice está se propondo a uma desumanização daquilo que era o mais humano nela. O que era o mais humano? A estabilidade. Ela está apostando que, para encontrar o ser dela, o ser aí no mundo, ela tem que se despir daquilo que era mais humano e se defrontar com a própria desumanização, se defrontar porque ela entra num quarto, né? O quarto que era da empregada,
que ela não entrava lá há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, ela vai puxar o armário e ela encontra a silhueta de quê? De 2 seres humanos na parede. Isso é maravilhoso. Só encontra a silhueta. Não tem mais ninguém lá. Ela nunca entrou lá. Ela nunca entrou onde? No quarto da empregada? Não. Ela nunca entrou em contato com ela mesma. E ela toma uma resolução, ela não diz assim, ela não diz isso para a gente, mas ela toma uma resolução de só sair de lá após resolver o enigma. Qual o enigma? O enigma do ser feminino. Ela toma essa resolução de poder construir, a partir desse contorno que se tem do ser humano, dessa linha tênue, né? Porque era um carvão já amarelecido, né? Assim, quase imperceptível, mas ali existia uma vida. Que ela não sabia da vida. A metáfora da empregada, né, de uma mulher que existia ali, é também metáfora para a vida dela. Ali ela se defronta com ela, como Ana, no conto Amor, né, quando um cego a olha de um lugar que ela não espera. Como que um cego pode olhar? Né, assim, essa é a aposta de Clarice, e essa é a aposta de GH. Como que uma escultura, né, como um pensamento atrás do pensamento, né, que é essa dimensão do inconsciente, como que uma silhueta, como que um fordar, né, uma presença ausente pode me olhar a partir de um lugar que eu me desconheço, a partir de um lugar que eu não sei mais de mim. Ora, essa dimensão de que eu caminho na vida, estava caminhando na vida, né, e de repente a frase do Shakespeare, né, que eu gosto de citar, do Hamlet: basta um cisco para turvar os olhos do espírito. Era um nada. Ela ia no quarto da empregada, a empregada saiu, vê o que aconteceu lá. E o que aconteceu lá aconteceu também desses olhos de cego estarem lá olhando para ela de um ponto que ela foi pega, isso é a verdade, e que agora, diante dessa certeza, ela não pode mais voltar atrás. E essa certeza é a dimensão da angústia, essa certeza é a dimensão de ter perdido as garantias, de ter perdido o título, de ter perdido a terceira perna, que era um sintoma, hein? A terceira perna era um sintoma dela, né? Que se andava claudicando, se andava mancando, mas era com isso que se andava na vida. Quando ela descobre, né, que esse sintoma caiu por terra, né, ela não se engana mais, né, ela não tem mais nada entre ela e o outro, né, esse outro interroga de um lugar que ela precisa construir, ela precisa dar uma resposta, que é uma travessia de vida, da vida dela, diante desse enigma que é imposto. Porque ela está como Édipo diante de Tebas, diante da esfinge, que diz para Édipo: decifra-me ou te devoro. Clarice está diante desse enigma, né? Assim, ou você decifra teu enigma, né? Ou você vai morrer por causa de uma barata, de um ser mais insignificante, mais repulsivo, mas, no entanto, muito, extremamente teu. Aquilo que é mais íntimo ao sujeito, muitas vezes é aquilo que é mais repulsivo, mais repugnante ao sujeito. E é com isso que ele tem que se defrontar. E que muitas vezes são nossos enigmas, que muitas vezes são nossos horrores, muitas vezes são nossas idiosincrasias, muitas vezes às vezes a gente também é segregativo,
né? Muitas vezes a gente é xenófobo, muitas coisas que a gente critica, né, são nossos fantasmas que a gente tenta tampar um pouco aqui e ali de uma tal forma, né, com remendos imaginários, com remendos sintomáticos, né, que a gente vai vendo que são farsas. A gente constrói farsas para a gente poder sobreviver. E Clarice, ela aposta que a vida não pode ser mais uma farsa. GH está nessa dimensão de apostar em se desnudar, em se desumanizar, para ver que a vida não pode mais ser uma farsa, de retirar todas as ilusões, se desnudar. Freud fala isso, né, no futuro de uma ilusão. A partir, quer dizer, essa invenção, nem tanto invenção de Freud, de que a religião é uma ilusão. Freud havia lido a essência do cristianismo de Ludwig Feuerbach, em que ele diz, né, que a religião é uma ilusão, que as pessoas se agarram a um Deus Pai perfeito, todo-poderoso, que vai nos salvar. Ora, Clarice, né, não faz pacto com a ilusão. Entrou uma live aqui, Isabel. Clarice não faz pacto com a farsa. O que houve aqui? Clarice está disposta, né, a levar essa dimensão. Clarice está disposta a levar essa dimensão de busca pela verdade até o fim. Não importa qual seja a verdade, né? Ela dá vários nomes a isso ao longo da Paixão segundo GH. Ela fala do inferno, ela fala da alegria pior, ela fala da coisa gosmenta, né, do desassossego, da angústia. Há vários nomes para dizer da verdade. Ela não se furta diante da verdade. Dizem, né, que há um ditado que se diz que diante do sol e da verdade a gente não pode olhar de frente, senão a gente fica cego. Isso é a metáfora para o Édipo, né, que o Édipo vai de frente para a verdade e fica cego, fura os olhos, né, arranca as órbitas com o broche da mãe. Né, e aquelas órbitas no chão interrogam o Édipo do que ele fez. É um olhar também cego, né? É um olhar que está morto, olhando lá, porque, veja, Clarice reconstrói o mito de Édipo em Ana, num conto pequenininho, o amor. Né? Clarice reconstrói o mito de Édipo a partir desse conto. Um cego que olha para ela e retira ela de todas as certezas. Né? Assim, Édipo revisitado. Né? Édipo ali nessa dimensão dos olhos vazados a interrogar o que você fez, que leva Édipo a dizer, né, seria melhor não ter nascido. Melhor fora não ter nascido. Por quê? Por que seria melhor não ter nascido? Porque ele não tem mais respostas para dar, nem verdades para procurar. Ele chegou ao fim. E a tragédia, né, e o final de toda a tragédia é a morte. E Édipo sabe disso. E Ana também sabe disso. E qual é a morte? A morte para Ana é o entardecer. Que ela diz, a hora mais perigosa do dia. Essa é a morte para Ana no conto. Né? É lindo isso. É apaixonante isso que Clarice escreve sobre Ana. Por que o entardecer? Porque acabou todas as verdades. Os filhos já fizeram o dever, o marido está para chegar, é a hora morta, é a hora mais perigosa do dia. Né? Aquilo que a gente poderia ver como pôr de sol, para ela, assim, é o perigo aonde ela se vê de frente dela mesma. E é isso que o cego a colocou, nessa dimensão de pura angústia diante dela. É isso que
Um ser como uma barata coloca GH diante dela mesma, né? A barata olha para ela de um ponto que é insuportável que ela se veja. E, no entanto, como ela já se viu, né, não tem mais como voltar atrás. Como se reconstruir a partir desse desnudamento? Como se reconstruir a partir de quê? Vejam, um conto se chama Amor e o outro Paixão. Os dois estão falando dessa dimensão mais cara ao feminino, né? À mulher e ao ser humano. Né? O que é o amor para uma mulher? O que é o feminino? Que enigma é esse do feminino que não cessa de não se inscrever? E, portanto, se não cessa de não se inscrever, não cessa de se interrogar, de se perguntar, né? Assim, o que eu sou para o outro? Eu volto a dizer, o que estimula, né, a pergunta, a voltar a se perguntar, é o enigma. O que eu sou para o outro? O outro me quer? Eu sou amada para o outro? Né? O que o outro quer do meu eu? O que o outro quer de mim? O que leva o sujeito, né, a tentar dar conta desse enigma do feminino, que é um enigma estrutural, né? E isso que é genial em Clarice, e isso que é genial em GH, que ela não se furta, ela não cede desse ponto, mesmo que para esse ponto ela tenha que mastigar o nojo, né? Ela tenha que mastigar, porque é comer, assim, aquilo que é de início oral numa criança. A primeira pulsão de uma criança é a pulsão oral, é como ela percebe o mundo, como que uma criança percebe o mundo, como que ela começa a perceber o mundo pela boca. Ela põe tudo na boca, né? Inclusive os brinquedos, vêm com essa restrição. Proibido para crianças menores de 2 anos, de 3 anos, porque contém coisas, peças pequenas, que ela pode colocar na boca e se entalar e morrer. Clarice não tem medo da verdade, porque a verdade é igual à morte. Então, a gente pode fazer uma equivalência entre verdade, feminino e morte. São 3 enigmas. São 3 enigmas que são irrespondíveis. São 3 enigmas que são para serem construídos ao longo das nossas vidas. Assim, mastigar isso, comer isso, né? Assim, canibalizar isso é canibalizar o outro que existe em mim. Não é o outro que está lá, né? É o outro que existe em mim e que eu tenho nojo, eu tenho asco disso que é tão meu, que é tão infamiliar, mas, ao mesmo tempo, é extremamente familiar. Dessa massa, é uma massa crítica, é uma massa gosmenta, né? Que faz com que GH não se furte a isso. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria falar de Água Viva. Água Viva é um Mas problema. a gente pode continuar. Ele não está ouvindo, não, né? Estou ouvindo. O que eu falo aqui. Né? Eu ouço. Você falar para ele. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Hein, Carlos? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou. Porque a gente tem 10 minutos, mas podemos continuar uma outra live, porque... Na verdade, você entrou 5 minutos antes, então já vai acabar já, e aí você entra de novo. Fala para ele. Tá, então a gente vai terminar, deve estar terminando a live, mas vamos entrar numa outra live, tá bom? A seguir? Tá.
Vamos continuar numa outra live, para a gente, Tá. pelo menos mais meia hora. Pode ser? Tá bom. Pode. Eu vou te falar. Cadê o que é que eu posso botar? Agora tem que esperar as pessoas começarem a entrar. E aí, será que... Esse aqui é com fone. Vamos ver se vai. Deixa eu desembolar aqui. Então, foi um espetáculo, sabia? Nossa, ele realmente... Acho que o filho está aí, se eu vi. Ah, ele está ali já, agora a gente tem que entrar. Pedir para ele, né, entrar lá. Ver se... Não sei o que houve no meu som. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Esperando ele aceitar. Ele tem que aceitar. Aceitar. Aguardando. Tá... Nossa, foi de uma beleza. Aí. Vê se tá tudo bem com o som. Tá me ouvindo? Ai, Tô te vendo. ai, melhorou, que bom. Ótimo. Nossa, eu tô arrebatada agora por você, viu? Eu comecei com Clarice, eu tô ouvindo você. Realmente maravilhoso. As pessoas estão trazendo muitas questões, Carlos. Eu vou até anotar e a gente deixa para a próxima. A gente pode, daqui 15 dias, a gente retoma, pode ser? Pode ser. Eu vou anotar direitinho as perguntas e tudo, e aí eu passo para você e a gente retoma depois com as questões. Tá? Pode ser. Quando puder, então, você me fala. Pode começar. Tá bom. Se estivesse esperando chegar mais gente, então. Uma frase de Clarice em uma aprendizagem ou livro dos prazeres. É uma frase que eu gosto muito dela. Aliás, Clarice é uma ótima frasista, né? Sim. E ela diz assim: não é com bons sentimentos que se faz literatura. Ela era me contra a literatura, né? Isso é maravilhoso. Né? Não é com bons sentimentos que se faz literatura. Né? E eu acho também que, né, eu já tinha falado isso aqui em alguma ocasião, não é com bons sentimentos também que se faz psicanálise, no sentido, né, de ter um bom sentimento com o analisante, né, ter ser bonzinho, né, ser bom. Não é numa categoria de juízo de valor que se faz literatura. Né? Não é numa categoria de... porque se fosse numa categoria de juízo de valor, Clarice tinha pensado, né, em ser escritora. Clarice disse que nunca pensou em ser escritora. Não gosta de ser chamada de escritora. Né? E eu vou pensar a relação que eu estava fazendo de Clarice com Heidegger para dizer que Heidegger, ao final da sua vida, também não queria mais ser chamado de filósofo, né? E aproximava muito mais a filosofia com a arte do que com Platão, com Aristóteles, a quem ele devia muito, viu? Heidegger devia muito a Hegel, a Kant, a Aristóteles, a Platão, principalmente. Mas ele se aproximava muito mais agora, ao final da vida, e o Heidegger morreu recentemente, em 1976, a arte. Né? Então, o Alberto Dines, que era um jornalista, né, do JB, tinha o caderno Ideias, né? Ela escreve Água Viva e manda para Alberto Dines ler. Né? E o Alberto Dines escreve assim para ela: eu não sei o que você escreveu, eu não posso
dizer do que você escreveu. Talvez você tenha escrito uma música, mas eu acho que você escreveu uma sinfonia, escrevendo Água Viva. Concordo. A dimensão de Água Viva é uma dimensão de uma obra sinfônica e que, volto a dizer, uma obra sinfônica que está inacabada. Água Viva não é uma obra acabada. Água Viva não é um romance, é uma ficção, mas um romance com certeza não é. Eu não consigo colocar num gênero da literatura o que seja Água Viva. Água Viva é uma ficção, mas não é um romance. Eu diria que Água Viva é uma interlocução, para falar em interlocuções, né? Eu acho Boa. que cai muito bem, cai como uma luva isso aí, né? Que a gente está propondo aqui para a gente, né? E vem esse tempo todo aí trabalhando. Água Viva é uma interlocução de Clarice com o próprio ser Clarice. E ela não sabe quem é. É uma carta, como diz lá no Seminário 20, uma carta de amor. Né? É uma carta de amor, mas se tratando e sabendo que amor para Clarice é um enigma. Não é uma carta no correio francês, tem um carimbo. Quando você escreve, de verdade mesmo, quando você escreve uma carta para alguém e você esqueceu de colocar um número da residência e a carta não chega, a carta volta, mas com um carimbo do correio francês assim, lettre en souffrance. Interessante. Uma letra, uma carta em sofrimento. Em sofrimento. Porque não chegou ao seu destino. É lindo isso. Um correio francês, né, fazendo poesia com carinho. Uma letra em letra en souffrance, né, uma carta em sofrimento, né, porque ela quer chegar ao seu destino e não chega. Água Viva é uma interlocução assim, é uma carta que quer chegar ao seu destino e não chega. E não vai chegar nunca. É uma sinfonia aberta, é uma obra sinfônica aberta, a ser tocada sempre. Né? A música está em Água Viva, que queima, é uma água que queima a própria pele. Né? Assim, brasa, ela escreve isso. Né? Digamos, é um gelo, talvez, do inferno, né? Que queima Clarice de uma forma que a arrebata, né? Como Macabeia se vê arrebatada pela rádio-relógio, né? Pela hora do rádio-relógio, né? Pelo tic-tac. Né? É tão genial, né? É tão genial isso, né? de Macabeia ser arrebatada pelo quê de grandioso? Pela rádio-relógio. Ela que não tinha rádio, não escutava rádio-relógio, ela aqui, né, no Rio de Janeiro, Macabeia, né, a doce e ingênua Macabeia, mas a genial Macabeia de Clarice, arrebatada por um tic-tac de um relógio. Né? Assim, ela tinha medo, assim, tem uma frase de Macabeia que é linda, que ela diz assim, quando eu morrer, vou sentir saudade de mim. É lindo isso. Lindo. É lindo, porque ela está ali no seu personagem de uma forma magistral. Assim, em Água Viva, Clarice está de uma forma magistral dentro do próprio personagem. Clarice um encontro com isso, né, que não tem bons sentimentos para se encontrar. Quem ela vai encontrar na Paixão, segundo GH, em Amor, em Macabeia,
em Água Viva. No entanto, é essa dimensão que é o mais próximo do ser. Em Água Viva, tem uma dimensão que eu gosto muito, do que há mais próximo do ser é a palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra que, por não se suportar a si própria, é a palavra que vai se tornando coisa. É a palavra que vai se tornando um objeto, que pode ser fisgada pela palavra, a palavra fisgada como palavra. E ela vai reduzindo, e esse amor ao incompreensível, né, essa paixão pelo vazio que Clarice tem, ela vai reduzir a esse mínimo da palavra que ela vai dizer que é. Qual é a maior palavra, né, né? da língua portuguesa? É isso. Né? E eu posso dizer que esse também é o feminino. O que é o feminino? O feminino é. Por quê? Porque essa célula mínima, né, que é o ao mesmo tempo, é tudo. Se reduz, né, a um ponto mínimo, né, é como um Big Bang. Né, a explicação que se tem do Big Bang, né, que teve há 15 bilhões de anos atrás, né, é uma massa de concentração absurda, né, com uma potência absurda, que aquilo explode, né, vira uma massa de luz numa espiral que cria o universo. Isso é o feminino. Né? O feminino é o próprio enigma do universo, espiral, com os seus buracos negros. Né? É a metáfora do Freud, hein? Metáfora do Freud, quando Freud nem conhecia a descoberta do buraco negro, do continente negro, que Freud fala, né? É muito posterior a Freud, né? A descoberta da física a partir de Newton, do buraco negro, é depois de Freud, é com a física einsteiniana, né? A partir de Einstein, que se descobre o que é um buraco negro. Esse enigma aonde se puxa é tão poderoso que até a luz é puxada para dentro. Ora, esse é o enigma de Água Viva, esse é o enigma do feminino, né? Assim, esse buraco que só dá para olhar pela margem, por aquilo que dá contorno ao buraco, que é essa dimensão pulsional. Isso é Freud. Né? Assim, nós só temos dimensão do nosso corpo pelos buracos. E como a gente sabe dos buracos? Pela borda. Né? Tanto é que a pulsão da glutonice, né? da devoração, né? A insaciabilidade, achar que colocando tudo para dentro vai se saciar, quando o saciar está no lado, está na boca, está na zona erógena, né, que a comida passa tão rápida que não é capturável. Né? Isso é esse buraco negro do feminino, esse unheimlich, esse enigma do feminino. E isso que Clarice está colocando em Água Viva. Né? Assim, que ela quer, para poder capturar a palavra, chegar a um ponto mínimo, que ela fala o it, em outro momento, ou que é o elemento mínimo, mas quando ela chega nesse elemento mínimo, né, e esse é o paradoxo, e essa é a topologia também em Clarice, ela abre, né, como se fosse, pensa numa ampulheta, a forma da ampulheta, né, é como se ela reduzisse a um ponto mínimo e isso pudesse segurar, só que isso depois se abre, né, a milhões de outras interrogações, e essa areia que escorre é a areia do tempo. E aí eu volto a Heidegger com ser e tempo. Né? Clarice
está preocupada com a dimensão do ser. Clarice está preocupada com a dimensão do tempo. Como é que pode capturar o ser em Clarice? Como é que ela pode capturar o tempo na água viva, na água que escorre? A água está viva, né? A água é matéria viva, e, no entanto, né, isso é pulsante, e, no entanto, isso é incapturável com as mãos. Eu queria ler a epígrafe, porque a epígrafe não se escolhe epígrafes à toa para os livros. Clarice não é boba, né? Ela tem um texto que se chama Das Vantagens de Ser Bobo, que está na Descoberta do Mundo, vale a pena, uma lauda, mas é primoroso o texto. Na epígrafe de Água Viva, alguém fala aqui da estupefaciente esplendidez, né, que é esse livro, Água Viva. Na epígrafe de Michel Sephora, diz assim: tinha que existir uma pintura. Olha lá, Clarice era pintora, né? Também. Clarice pintou vários quadros, principalmente abstratos, como tentativa de colocar o inenarrável da palavra no quadro. Uma tentativa de dar uma consistência à inconsistência da palavra. E a epígrafe é assim: tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura. Então, como é que pode existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura? Por isso ela vai tentar abstração, aonde a pintura pode se ver livre do figurativo, da figura, né? Porque a figura é aprisionada, e o ser clariciano não é aprisionado por nada. Não pode ser aprisionado por nada. Quem se propõe eticamente a essa dimensão da verdade não se aprisiona com nada. Quem se coloca nessa dimensão de olhar, de enxergar essa verdade, né, a verdade sobre si próprio, e voltando a paixão, segundo o GH, tem essa dimensão, né, porque ela vai se apaixonar por um contorno. Deixa eu botar para carregar aqui o meu. Por um contorno que vai dar uma dimensão daquilo que é incontornável, que é o próprio ser. E ela continua livre da dependência da figura, o objeto, que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em invocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna existência. Então, como é que a pintura pode levar a reinos incomunicáveis e onde que esse traço, o mínimo traço, o traço que pode tentar capturar esse né, pode ser incomunicável. Isso é um paradoxo na Clarice. Né? De novo, do enigma que ela se alimenta, né? Dessa paixão pelo vazio que Clarice se alimenta. Ela diz assim: como quero poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto? Ela se pergunta. Né? Como é que ela pode pegar com a mão algo que queima a mão dela? Como é que ela pode pegar com a mão e a tentativa dela é reduzir essa palavra à última a palavra mínima, que é. E quando ela reduz essa palavra ao ela vê que ela está o mais distante de poder capturar essa palavra. De uma certa forma, isso nos diz o quê?
aquilo que a gente tem mais medo é aquilo que nos faz aproximar do objeto do que a gente tem mais medo. Veja uma criança com medo, né, assim, de uma história. Ela fica excitada pela história que lhe causa medo, que lhe causa repúdio, que lhe causa aversão. Mas quanto mais lhe causa medo, mais lhe fascina. E isso é a dimensão do enigma e do feminino. O feminino excita, o feminino, essa dimensão que não estou comparando a mulher, o enigma do feminino que existe em todos nós, ao menos deveria existir em todos nós, homens e mulheres. Né? Assim, isso que causa horror, como a barata, né? O enigma que causa medo é o que excita ao homem. Aquilo que causa medo, causa desejo. E ela não recusa. Exatamente, alguém escreveu. O que Lacan chama do objeto A. Né? Eu não queria escrever aqui porque tem muita gente que é da área de literatura, não da psicanálise, mas eu sei que tem muitos psicanalistas, mas seria a construção de uma tema da fantasia. Né? S barrado, punção de A. Vamos lá. Isso seria essa resolução mínima, né, da proposição clariciana que, diante de um objeto que lhe causa angústia, ela tem horror e tem fascínio ao mesmo tempo. E ela não recua diante disso. Isso que é magistral. Né? Diante dessa posição desse sujeito vis-à-vis seu objeto A, né, ela não recua diante da possibilidade de desvanecimento desse losango, né, que é a punção, ou do desvanecimento do sujeito. Ela fala em desumanização desse sujeito. Não importa a quanto ou a quantas esse sujeito se desumanize, não importa a quanto esse sujeito sofra, no entanto, né, com a consequência que ela encontre essa verdade última. Quer dizer, a ilusão é que teria uma verdade última a ser encontrada. Essa ilusão, por exemplo, o delírio de ciúme, principalmente das mulheres, da histeria, é essa ilusão de encontrar a última verdade sobre o outro. Isso é o delírio de ciúme, né? Assim, de querer toda a verdade, de querer, né? Assim, pergunta-se sobre o outro e o outro resolve, de um sincericídio, dizer sim, eu te traí. Não vai ter fim. Tem que ter um barulho aqui fora. Isso não vai ter fim, né? Porque o sujeito vai querer sempre saber mais, porque a dúvida que foi colocada não é uma dúvida sobre o outro, é uma dúvida sobre si próprio. Mas deixa eu te perguntar rapidinho, assim, um parêntese. A própria Clarice disse que o mistério, do que ela escreveu, o que tem de mais misterioso é o conto do ovo e da galinha, que para ela sempre foi um mistério, né? É curioso, né? Quer dizer, ela escreve algo que ela, né, não sabe dizer o que é aquilo, que causa um enigma para ela, né? Esse conto. Um conto que nem ela entende. Oi? É um conto que nem ela entende. Nem ela entende. Não entende. Que é exatamente isso, né? Assim, eu acho que ela se depara com não conseguir responder quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. É um conto difícil, é um conto... eu não me atrevo a comentar esse conto aqui, não. Que eu achei curioso. É o conto mais difícil da minha vida, mas é um enigma, né? Assim, a Clarice é uma mulher difícil para ela própria. Para ela própria. Para ela própria. Né? Assim, ela se diz brasileira, né? Ela nasce na Ucrânia, ela diz que não é ucraniana porque ela veio no colo. Então, ela nunca pisou em solo ucraniano.
Foi a metáfora que ela usou para ela se dizer brasileira, né? Mas ela era unheimlich, ela era estrangeira a ela aonde ela estivesse, né? Aqui com Maurina em Viena, né? Que foi o marido dela que deu os filhos, né? Assim, que era o pai de Paulo e Pedro, né? Assim, aonde ela estivesse, né? No Nordeste, no Recife, aonde Clarice estivesse, ela era estranha a ela própria, né? Porque ela era uma pergunta, né? Ela era uma mulher que passou a vida inteira tentando responder a essa pergunta, né? Essa pergunta que não se responde, né? Ao final da vida dela, a Olga Borelli, né? Que era braço direito, né? da Clarice para tudo, né? Diz que, né, quando ela estava, né, no leito lá, no hospital, e que o médico, né, meio que dá uma sentença para ela. Eu lembro tem uma sinfonia que se chama Sentença Funeral, de Mahler. É lindo, é lindo. Mas dá a sentença, meio que dá a sentença para Clarice. Ela diz para Olga Borelli: você matou meu melhor personagem. Né? Para o médico, né? Assim, ela teria dito isso para o médico, que a Olga Borelli conta. Mais um personagem. Então, ela era a personagem dela mesma. Né? Assim, e isso é muito interessante para pensar o enigma do feminino também, né? Que a grande ficção é porque você não sabe aonde termina a ficção e onde começa a realidade. Então, você não sabe nunca aonde termina, né, o personagem dos textos de Clarice e onde começa a escritora Clarice. Né? Tem um escritor chamado Alberto Manguel, que ele diz que o leitor continua o escritor por outras vias, né? Por exemplo, escrevendo na margem do texto. O leitor continua o escritor, né? Ele dá continuidade à obra do escritor, escrevendo à margem do texto, como a gente faz estudando. Né? Assim, e eu diria que Clarice era a própria margem dos seus textos. Ela estava à margem dos seus textos. E isso é uma topologia clariciana, né? Uma mulher que está totalmente imersa no seu texto e, ao mesmo tempo, à margem do seu texto, unheimlich ao seu texto, fora do seu texto. Ora, como que alguém pode estar dentro e fora ao mesmo tempo? Isso é essa dimensão topológica que implica, né, nessa dimensão do inconsciente, meio que quase que a céu aberto, né, como se diz na psicose. Né? O inconsciente que está ali tão vivo, tão pulsante, que está no texto, mas está na margem. Né? Está às margens, como o Guimarães Rosa escreve A Terceira Margem do Rio, que é um lugar de invenção, né? Que é um lugar que não é outra margem, né? É a terceira margem, não é margem esquerda nem margem direita, é outra margem, que é uma margem de invenção, né? É um lugar de criação. E isso... Terceira perna, né? A terceira perna, né? Assim, é esse lugar de contínua invenção por esse desassossego tão pessoano, né? Que também ela tinha, né? De falar na entrevista, na única entrevista que ela dá, né? Quando eu não escrevo, eu estou morta. Morta. Né? Ela só tem vida no ato de se inscrever, né? De se inscrever. Sim, a Clarice existe a seus textos, alguém diz ali. De se inscrever no texto. Se inscrever, ela transborda na margem. Nesse sentido, ela teria algo do James Joyce, né, Carlos? Assim, que a escrita também, né, ela pôde amarrá-la, né? Ela pôde viver a partir da escrita, né? Sim.
Sim, Amarração a aí, né? escrita há um nó borromiano, né? Assim, a escrita enlaça Clarice, né, diante desses diversos. Que tal a gente pensar? Eu nunca tinha pensado isso, estou pensando agora ao vivo aqui contigo. Que tal a gente pensar esses vários personagens de Clarice como os heterônimos de Clarice? É Olha, mesmo. Joana, né? Joana, de Felicidade Ana, Clandestina. Né? Macabeia, Joana, Macabeia, GH, nossa, Ana. infinidade. Joana é maravilhosa. Né? Assim, a professora termina de contar a história, né? Joana está lá sentadinha, a professora conta uma história que, como todas as historinhas para, sei lá, né? Joana tinha 10, 11 anos, não lembro bem quantos, e a professora fala, e foram felizes para sempre. Né? E aí Joana olha para a professora com a cara mais deslavada do mundo e pergunta, e depois? A professora olha, como assim? E depois, Joana? E depois que se foi feliz para sempre? Né? O que sobra desse casamento aí? O que Muito sobra bom, disso? né? Isso é Genial, Clarice, é assim, genial. isso é Clarice em sua Olhar genialidade. dela. Né? Então, Clarice está em Joana, em Macabeia, né, em Ana, em tantos personagens que ela inventou, né, que Clarice não pode ser uma Clarice, né? Clarice é um heterônimo de Clarice mesmo, né? Assim, e tem Mas isso, muito. essa Ah, frase dela no final, eu não sabia. Quer dizer, ela diz assim: é um personagem que está partindo. Ela fala isso, você né? está matando o meu personagem. Você acabou Antes de de matar morrer. meu personagem. Que era ela mesmo, né? Assim, Fantástico. que é o outro, que é o outro de mim, né? Que é o outro de mim. É, se você me dá licença de um merchandising, eu vou semana Com que vem, certeza. tá? Semana que vem, eu acho que é semana que vem, comentar dois textos, um de Machado de Assis e o outro do Guimarães Rosa, que se chamam O Espelho. Os dois textos se chamam Espelho, No teu que é para falar cenário, dessa dimensão do duplo. Oi? Não, não, numa live aqui que eu vou marcar ainda, né, assim, para o final de semana. Talvez no final de semana que vem. maravilha. Vai Então, divulgar. eu só queria terminar lendo Clarice. Vamos lá. Vamos lá. Duas citações de Água Viva. Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que eu te falo, e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e, no entanto, vivo dela e estou à tona de brilhante escuridão. Isso é lindo. Brilhante, lindo. Isso Brilhante. é uma brilhante escuridão. Né? Ouve o meu silêncio, porque o que eu te falo nunca é o que eu te falo, mas sim outra coisa. Isso é psicanálise pura, pura e aplicada, se vocês quiserem. Né? Assim, isso é a dimensão da psicanálise. Né? Me escuta, isso é que a Elisabeth von Meyer diz para Freud. Freud, que estava fazendo ainda sugestão hipnótica, né, colocando a mão na testa de Elisabeth von Meyer, e ele Conduzindo, disse né? para ela, não me toque, né, não diga nada, apenas me escuta, porque o que eu tenho para te falar vai muito além do que você pode me ouvir colocando a mão na minha testa. É isso, né, porque o que eu tenho para te falar como Freud fala, né, está em Ein anderer Schauplatz, uma outra cena diferente da vida de vigília, que é o inconsciente. Né? Clarice está falando isso. Clarice está apostando que essa dimensão do enigma do feminino está numa outra cena, que não é uma cena localizável no corpo, né? Não é uma cena localizável em nenhum lugar, é uma cena a ser construída. E para finalizar, ainda Clarice,
É o final de Água Viva. É o spoiler do spoiler para quem não leu Água Viva. Maravilhoso. Simplesmente, eu sou eu e você é você. É vasto, vai durar. O que te escrevo é um isto. Não vai parar. Continua. Muito obrigado. Muito obrigado, Poxa, Virgílio. olha, palmas. Muito obrigado. Maravilhoso, Carlos. Eu estou aqui tomada, brilhante. Tenho que te agradecer muito aí pela Eu sua que agradeço. palestra, foi sensacional. E vamos, né, continuar, porque você abriu aí um leque de tanta coisa linda e maravilhosa nesse mundo de Clarice Lispector, e junto com a psicanálise. Então, daqui a 15 dias, a gente faz no mesmo horário, pode ser, né? Sem ser a sexta, que vem a outra sexta, acho que é dia 20, não sei, bom, no mesmo horário a gente retoma, tá bom? Muito obrigada mesmo. Aí no meio disso. Tá. O quê? Uma boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite para ti. Obrigado a todos aí também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.